Bom, pessoal, estou fazendo aqui agora o terceiro vídeo, né, a terceira parte da explicação da Grécia Antiga. Então, os dois primeiros vídeos a gente abordou a formação da Grécia, né, a formação das polis, e eu encerrei, né, falando para vocês que as duas principais polis ou as duas principais cidades-estados da Grécia Antiga, ou seja, aquelas que ganharam status de maiores politicamente, na parte da economia, na parte da sociedade, né, foram Atenas e Esparta. Tá? Atenas e Esparta eram duas cidades-estados grandes dentro da Grécia Antiga, foram grandes cidades-estados dentro da Grécia Antiga. Foi através das duas que a Grécia viveu o seu auge, né? E foi também pelas duas que culminou a decadência e o fim, né, da Grécia Antiga, porque as duas acabaram entrando em conflito. A gente vai notar que as duas tinham características bastante distintas uma da outra, né? Atenas ela vai lançar um sistema político que a gente conhece muito hoje, né, que é a democracia. Ela é diferente daquilo que vinha sendo feito em alguns impérios, em algumas cidades-estados. A Atenas vai adotar a democracia, ou seja, ela vai abrir uma brecha para que a população de Atenas, da cidade-estado de Atenas, participasse da vida política, né, onde a população, os cidadãos vão começar a participar dessa vida política em Atenas, mas a gente tem que tomar um certo cuidado, porque a democracia que houve em Atenas, ela era um pouco diferente do que a gente vivencia hoje, né? Hoje, todos nós brasileiros, né, acima de 18 anos, a gente participa da vida política, né? A gente escolhe os nossos representantes para vereador, prefeito, deputado, senador, presidente e assim por diante. Tá? Naquela época, em Atenas, era um pouco diferente, porque, primeiro que muita, né, quase toda a população ateniense era excluída dessa votação. Então a gente não pode confundir habitantes de Atenas e cidadãos atenienses. Tá? Por que eu estou falando isso? Porque tinha vários habitantes em Atenas, mas somente aqueles cidadãos de fato, né, de Atenas que participavam da política. Né? Ou seja, as mulheres não participavam, estrangeiros, né? Pessoas que eram descendentes de outras cidades e estados. Então, sim, de uma forma resumida, era só atenienses puros que participavam dessa vida política. Então, eram muito poucos que participavam. De qualquer maneira, foi em Atenas que o Conselho da Democracia se iniciou e começou a ganhar força. E Atenas, a gente vai notar que ela tinha uma divisão social em três classes, né? Cidadãos, que eram os atenienses, aqueles que participavam da vida social, política, econômica de Atenas. Tinha os metecos, né, que eram estrangeiros, né, pessoas que não tinham direito de participar, né, da vida política de Atenas, e tinha os escravos, que também não participavam da vida política de Atenas, né, e eles ficavam a cargo, ou seja, a função de, de fazer todos os tipos de serviço em Atenas, né? E a gente tem que lembrar também que nessa época a escravidão ela era um pouco diferente da que a gente teve aqui, por exemplo, no Brasil colônia, né? A escravidão aqui na América, porque a escravidão aqui na América foi uma escravidão racial, né? Essa escravidão no mundo antigo e na Grécia era grande parte dela era uma escravidão por dívida, né? A gente vai notar que a concentração de riqueza ela começou a se concentrar na mão de poucas pessoas e essas pessoas começaram a fazer com que o ambiente, o lugar, a cidade crescesse e pessoas que não tinham condição acabaram contraindo grandes dívidas e virando escravo por dívida, tá? A Atenas, a gente vai notar também que, além de ter essa política baseada na democracia, ela também preparava
né, os seus filhos desde os 7 anos de idade para compor o aspecto cultural da cidade, o aspecto político, respeitar tudo aquilo que era proposto. Então a gente vai notar que Atenas dava um âmbito maior para a parte cultural da Grécia, né? Ensinava os seus filhos a parte cultural, a parte política, né? As mulheres eram instruídas, né, desde os 7 anos de idade para se preparar para um matrimônio, ou seja, para casar com alguém. Então o estudo era feito em Atenas. Já em Esparta, né, a gente vai notar que o sistema era um pouco diferente. Primeiro que Esparta era uma espécie de oligarquia, né? Ou seja, oligarquia é quando poucas pessoas governam um lugar. Então a gente costuma falar que Esparta era uma espécie de oligarquia, ou, para ser mais claro, uma diarquia. O que seria uma diarquia? Ou seja, existia dois reis naquela época. A gente tinha um no lado religioso, um no lado militar. E quando a gente fala do aspecto militar, a gente vai notar que Esparta, diferente de Atenas, né, que era um âmbito mais cultural, que tinha uma economia marítima, né, que fazia com que a cidade de Atenas prosperasse sempre. Esparta já vai ser o contrário, né? A Esparta, a base dela era o serviço militar. Então, desde os 7 anos de idade, os seus filhos eram preparados para suportar guerras, né, desde os 7 anos de idade, a suportar frio, fome e vários outros desafios. E as mulheres também, desde os 7 anos de idade, eram preparadas para a guerra, porque, diferente de Atenas, as mulheres em Esparta tinham mais direitos, né? Elas participavam mais da vida social e política de Esparta, até porque eles imaginavam que, caso houvesse uma guerra, os soldados vão para a guerra, e quem vai ficar à frente de Esparta eram as mulheres. Então as mulheres eram fortes guerreiras, diferente de Atenas. Então Esparta preparava seus filhos para a guerra, né? O serviço militar, a base, né? As escolas ensinavam o básico e o restante era voltado para o serviço militar, né? A divisão social de Esparta era muito parecida com a de Atenas, né? A gente tinha os esparciatas, que eram os espartanos, né? Aqueles que comandavam a política, os soldados, aqueles que era a base de Esparta. Depois a gente tinha os periecos, que eram os estrangeiros, uma espécie de camponeses, né, que faziam o serviço da agricultura e outros tipos de serviços, como artesanato e outros. E tinha os ilotas, né? Os ilotas eram os escravos, né, que viviam para servir, né, os periecos e os esparciatas, né, servir todo tipo de serviço pesado que precisavam em Esparta, eles estavam à disposição. Então a gente vai notar que Esparta e Atenas eram bem distintas, tá? E as duas vão acabar entrando em guerra, porque por volta de 499 a.C., a gente vai notar que os persas vão começar a querer invadir a Grécia, né? E Atenas, juntamente com outras cidades gregas, inclusive Esparta, vai formar uma liga chamada Liga de Delos. Essa liga ela tinha como propósito juntar as cidades-estados gregas e criar uma força marítima e terrestre para conter o avanço dos persas. E isso vai funcionar, né? Acaba que os gregos conseguem vencer os persas e após essa guerra, né, que recebeu o nome de Guerras Médicas, a gente vai notar que os atenienses eles vão manter a Liga de Delos, né, e vão começar a recolher tributos das cidades-estados que compunham a Liga de Delos. E ao recolher tributo, a gente vai perceber que a parte cultural, a parte urbana de Atenas vai crescer, porque ela vai pegar o dinheiro e vai começar a investir na sua cidade. E, à medida que ela vai crescendo, ela vai despertar a inveja de outras cidades-estados, como a cidade-estado de Esparta, né, que vai criar também uma liga, que foi a Liga do Peloponeso. Tá? Essa Liga do Peloponeso vai ser criada pela Esparta, vai conter algumas cidades-estados e elas vão começar a criar um certo atrito entre si
e aonde a gente acaba tendo, por volta de 430, 431 a.C., a Guerra do Peloponeso, né? Essa Guerra do Peloponeso vai levar à vitória de Esparta, tá? E com a vitória de Esparta, a gente vai notar que Atenas acaba caindo em ruína e Esparta vai ficar alguns anos como a maior cidade-estado da Grécia. Só que acaba que depois Tebas ocupa essa posição de grande cidade-estado da Grécia Antiga, mas devido a várias guerras, né, essa guerra do Peloponeso, as guerras médicas, isso vai enfraquecer muito a Grécia. É onde a Grécia não vai aguentar e ela acaba sendo invadida por outros povos, né? E aos poucos a gente vai ter o fim gradual da Grécia Antiga, né? E aonde é a Grécia Antiga, a gente vai ter a implantação do Império Macedônico.